Alô, Tom? Quem fala? Tudo bem? Aqui é o Lucas. Eu sou repórter da TV Brasília, Tom. Nós ficamos sabendo o que aconteceu com você e a gente queria dar uma oportunidade para você falar. Lucas, eu não tenho não, filho. Eu espero as coisas acontecer e continuar tranquilo, tá bom? Quando isso desenrolar mais pra frente, talvez sim, mas agora não. Prefiro ficar quieto, tá bom? Não, a gente entende sim. Muito obrigado, viu, Tom? Não, que é isso. Fique com Deus, tá bom? Tchau, tchau. A Polícia Civil apurou as denúncias que foram encaminhadas, que chegaram através de nós, que o autor teria praticado atos sexuais com jovens da comunidade aqui do Gama, né? A partir daí iniciou-se a investigação, foram colhidos mais de 30 depoimentos entre vítimas, testemunhas, familiares, amigos do suspeito e até mesmo o depoimento do suspeito. A partir daí foi possível traçar o perfil desse autor e com os relatos das vítimas foi possível ver o modus operandi que ele agia. E os depoimentos trazem muita semelhança entre eles, então foi possível verificar a veracidade. Wellington Carlito Pereira Silva, de 30 anos de idade, agia do mesmo jeito. Ele aproveitava o momento de fragilidade das vítimas, todos membros da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui mesmo no Gama. Era neste momento que ele marcava uma reunião individual com cada membro desta igreja. Lá, ele começava a falar dos tempos antigos de Jesus, dizendo que Jesus Cristo era homossexual. Ele é um líder religioso do grupo de jovens destinado à Eucaristia, e a partir disso aí, do seu vasto conhecimento nos ensinamentos bíblicos e a vulnerabilidade dos jovens, que são pessoas em formação, e a partir daí ele propõe uma orientação religiosa personificada para as pessoas, para os rapazes, e ele misturava a religião com a sexualidade. E nesses ensinamentos ele pregava que Jesus Cristo era homossexual e mantinha relação com o apóstolo João, que as relações sexuais entre homens era permitido na Bíblia, que o sexo entre homem e mulher era apenas destinado à procriação, que seria após o casamento, que antes do casamento era permitido essas relações sexuais homossexuais. Então, os jovens acreditando naquilo, ele tentava a conivência dele para praticar atos sexuais. Os adolescentes acabavam acreditando em tudo isso. Então, ele mais uma vez afirmava que homem e mulher era apenas para reproduzir, e isso depois do casamento, mas antes eles deveriam ter um relacionamento. E o pior, não poderia contar nada para o padre responsável pela igreja, porque o padre era um homem antigo e que não aceitava esta modernidade. O Wellington, ou Tom, como era conhecido por todos da comunidade católica, era um homem que tinha confiança de todo mundo, inclusive dos responsáveis por todas essas vítimas e também do pároco da igreja, o Padre Alex, responsável pela paróquia Nossa Senhora Aparecida. Foi durante uma live que ele fazia com a banda que uma das vítimas começou a comentar, dizendo que ele havia abusado dela tempos atrás. Há relatos que abusos aconteceram desde 2011 e um dos últimos casos foi durante uma viagem para Caldas Novas, Goiás. E a gente está chocado mesmo, porque é um cara que olhava o Santíssimo, falava de Deus, entendeu? A única coisa que eu posso falar é que a partir do momento que a gente recebeu as denúncias, né, que o padre recebeu a denúncia, o padre mesmo chamou a polícia veio buscar ele aqui, e foi a gente que chamou. A polícia concluiu que pelo menos 9 vítimas foram abusadas durante encontros dos cuecas, como o grupo era conhecido, e ele rejeitava as meninas da paróquia. No grupo, eram permitidos apenas meninos. Isso depois de reuniões e encontros da igreja à noite, quando a garotada, os meninos, já estavam dormindo, ele
ia até essas vítimas e começava a passar a mão na vítima escolhida. Segundo os adolescentes, ele costumava organizar algumas festas, né? E aproveitava para abusar, né? Durante a noite, abusar desses adolescentes. Ficava pegando nas partes íntimas, masturbando o adolescente, passando a mão dando a mão pelo corpo todo, né? Em 2 casos, que são os mais graves, ele foi indiciado pelo crime de estupro qualificado, tendo em vista que ele forçou a relação sexual com os jovens. Esses jovens, eles tinham 14 anos na época do fato, então ele usou da violência para praticar o ato sexual. E a gente entendeu que nesse caso caberia o estupro. Ele foi indiciado nesse crime qualificado, tendo em vista que as vítimas eram menor de 18 anos na época do fato. DF alerta a real sem caô. Segura, segura.